Já estamos de volta com o nosso programa, que hoje está recebendo o professor Tsai, é acupunturista, e ele também é professor de meditação, dentre outras técnicas, taoísta, né? Taoísta. Ótimo. Hoje nós estamos falando sobre acupuntura e, professor, eu queria saber se o tratamento dói com as agulhas, porque isso é uma coisa que causa medo nas pessoas de um modo geral, né? Todo mundo tem medo da picadinha, né? Acupuntura, pela nossa experiência, eu tratei desde que criança, bebê de 1 mês, até a senhora de 98 anos. Tá? Basicamente, todo mundo pode fazer. Agora, a questão de dor é muito relativo. Tá? Eu estava comentando que quando uma pessoa, principalmente, que toma muito analgésico, essas pessoas vão sofrer, infelizmente, mais, porque, na verdade, já tomam muito remédio, e na hora da verdade, que quando a agulha começa a mexer energeticamente, começa a se manifestar. Vai trazer isso à tona. Exatamente. Ou uma pessoa, mulheres que tomaram muito remédio para emagrecer, se você começa a sentir depressão, isso é o sinal que o remédio deve ter atingido já o fígado, o rins, e está causando uma depressão. Tá? Esse tipo de pessoas, ao tratar, pode receber menos efeito. Por quê? Porque o próprio remédio já causa um efeito irreversível. A pessoa vai precisar de um pouco de paciência também. Exatamente, porque ficaria realmente, o resultado cai bastante em função disso. Fora disso, de um modo geral, tá, são bastante eficazes no tratamento contra as dores ou até a problema de emagrecimento. Certo. E crianças podem também receber o tratamento? Pode sim. E gestantes, professor, podem também se submeter a esse tratamento? Sim, ajudam muito. Eu tenho vários pacientes que eu cuidei, inclusive, desde a gestação até o parto. Tá. Durante todo o período, deu para desinchar as pernas, baixou a pressão e até ajudou a controlar o nível de colesterol. Então, na verdade, a acupuntura ele pode ajudar energeticamente, deixando a gestante de uma situação muito melhor. Certo. Muito bom. Eu tenho uma outra dúvida também, que é na questão, por exemplo, a gente vê muito as agulhas, né? Sim. Como um objeto aí de uso dos acupunturistas. Sim. Existem outros objetos também que vocês utilizam? Tem. A acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa. Que é bem complexa, né? Bem rica. Fora disso, você tem fitoterapia, você tem ventosa, você tem moxa, você tem quassa, você tem um monte de recursos, até eletroacupuntura e tudo mais. Até o pessoal utiliza muito auricular e tudo mais. Mas, digamos, pela minha experiência, o mais efetivo é justamente a acupuntura tradicional. Tá. Associado com o Tuiná, que é justamente uma massagem terapêutica, para justamente fazer esse efeito de quando você vai desentupir um cano, você tem que cutucar primeiro e depois jogar água. Onde o cutuco é como fosse o Tuiná. Esse processo de você sem mexer, não vai. Você fica com entupido, fica jogando água, ele vai sair? Não vai sair. Se você só ficar cutucando e não jogar água, também não vai se desentupir. Então, o que a gente procura fazer é justamente a combinação das duas. Então, primeiramente, a gente faz o Tuiná, fazendo com que os desbloqueios comecem a se soltar. Depois, daí, colocar a agulha, fazer com que, como fosse jogar água, para fazer com que a energia circule no corpo, atingindo o equilíbrio energético. Ótimo. A pessoa começa a passar a sentir bem. E as agulhas, tem agulhas específicas também para cada meridiano, cada ponto do corpo? Normalmente você só vai pela comprimento e a espessura. Tá? Isso cada acupuntura tem que saber qual que é o correto para seu uso. Tá? Então, se você tem lugares, por exemplo, se tem um ponto aqui do meridiano da vesícula, que chama Huantiao. Tá? Então, nesse ponto, você vai uma agulha desse tamanho. Entendi. Tá? Quer dizer, porque o próprio ponto, a localização é fundo. Não adianta você ficar fazendo desse tamanho. Com uma agulha pequenininha não adianta. E vice-versa. Então, isso faz parte do conhecimento do próprio acupunturista. Ele tem que saber a ferramenta a ser usada. Certo. Dores e outros efeitos colaterais no corpo físico é algo comum? Durante o tratamento de acupuntura? Isso. Digamos, no começo, quando a pessoa começa a tratar, o que a pessoa pode sentir é justamente aquilo que eu estava tentando explicar. Quando você vem, por exemplo, com as dores, então você já tem que entender por que você está doendo. Segundo a medicina tradicional chinesa,
A dor representa bloqueio. Sim. Se entupir, dói. Então, para a gente desentupir, para tirar a dor, primeiro a gente tem que mexer. Então, quando você mexe, vai doer? Vai. Tá, mas um pouco a mais, um pouco a menos, isso varia de pessoas. Tá. Se uma pessoa que é normal, que não toma remédio, como dos dois casos que eu citei, de pessoa do homem e da mulher. De homem que tomou muito analgésico, ou a mulher que tomou muito remédio para emagrecer, normalmente não sente muito. Basicamente, tem gente que nem sente nada. Então, isso é relativo. Isso varia de pessoa para pessoa. Existe alguma contraindicação com relação à acupuntura? Teria que ter cuidado. Não seria contraindicação. Por exemplo, se a pessoa é gestante, então tem que avisar o acupunturista que, olha, eu estou com 1 mês, estou com 3 semanas, pois tem pontos que tem que ser evitados. Que, na verdade, não é que o ponto causa algum efeito colateral, e sim, por exemplo, tem um ponto aqui, perto aqui nessa região das pernas, né, que é um ponto que chama sainíacal, que liga os 3 meridianos. Tá. Esse ponto tem o efeito de estimular o movimento do útero. Imagina se você mexer isso nos primeiros dias ou as primeiras semanas ao conceber, então pode até causar um aborto. Entendi. Tá? Então é esse cuidado que a pessoa tem que saber. Tá? Então, avisando, aí a gente já sabe que vai evitando os pontos e sim fazendo os pontos para ajudar a fixar. É importante, então, esse bate-papo, né? No começo que vocês vão ter ali com a pessoa, né, com o paciente, e que o paciente explique de fato tudo que ele está passando, né, o que está acontecendo. Exatamente. É muito importante. A primeira coisa, a gente sempre pergunta, né, fazer um diagnóstico geral do corpo, pergunta sobre a pressão, pergunta sobre colesterol, triglicérides, né, dá um geral, para que depois fez a combinação com o diagnóstico energético. Certo. Que através da língua, pulsação, vê o estado energético dos órgãos interiores. Daí que a gente vai fazer um acasalamento, tirando, né, o que essa pessoa está tendo, problema. Tá? Então, daí que a gente vai iniciar realmente um tratamento de acupuntura. Muito bom, e também eu quero te ressaltar que no site do professor, que é o www.centrotaoista.com.br, você vai encontrar depoimentos de várias pessoas que passaram por esses processos de acupuntura e falaram as melhorias que ali obtiveram, porque também a gente vê muitas terapias e maneiras também de se cuidar, de se curar, que são colocadas, né, como excelentes formas aí para a pessoa obter aquilo que ela procura, a cura, a melhoria, mas às vezes a gente não vê isso comprovado, né? Isso. Pessoas falando sobre o resultado que obtiveram, como que foi, e a gente acaba precisando disso um pouco mais também para se sentir mais confiante, né? E no site você vai encontrar depoimentos diversos, tá? Então é centrotaoista.com.br. Você também pode mandar perguntas para o professor, que ele vai te responder. Se de repente você ficou com alguma dúvida durante esse bate-papo aí que você está acompanhando, escreva para o professor no e-mail centrotaoista@terra.com.br. Professor, é um aprendizado longo, né, a acupuntura também, não é? Posso acrescentar um detalhe importante? Pode. O que a gente busca aqui em taoísmo, né, se chama constância. Tá? Então, nosso trabalho não só envolve na parte de acupuntura, como temos tai chi, meditação e qigong. E recentemente abrimos um blog oficial do Centro Taoísta. De lá você vai ver a pessoa que já está 8 anos fazendo o treino conosco e colocando o resultado dos seus treinos. Tá? Porque é muito importante, o pessoal não visa, é que talvez eu venho de um país de longa história, de 5.000 anos, então eu não costumo ver. Eu falo para o paciente ou para os alunos, olha, vocês vêm para treinar Tai Chi comigo, não visa uma melhoria de 2 dias, mas nem 2 semanas, mas nem 2 anos. Estamos falando uma comemoração só depois de 20 anos. Olha só. É assim que a gente vê as coisas. Longevidade é assim que faz sentido. Se não melhorar hoje, amanhã está ruim, o que é janta? Não adianta nada, né? Professor, quero agradecer muito a sua presença, viu? Volte mais vezes. Okay. Gente, o telefone do professor é o 33417569
ou 35423888, e lá você vai conseguir mais informações tanto sobre acupuntura e também as outras técnicas aí que nós temos no Centro Taoísta. Quero agradecer a sua presença, você que fez esse programa acontecer, e daí continue sempre ligadinho que terão muitas novidades que estão vindo por aí aqui no Falando com Você. Tchau, tchau.